E a notícia é: vigilante de banco preso em flagrante questiona justa causa. Ele entra com essa ação tentando reverter a justa causa que ele levou da empresa. O autor era vigilante em uma agência bancária desde 2019. Em 2025, foi preso de forma provisória, ou seja, uma prisão temporária sem condenação definitiva. Ele ficou preso e depois foi colocado em liberdade. Então, até este momento aqui do processo, não tinha ainda transitado em julgado o processo dele, ou seja, ainda cabia recurso. Segundo o autor, a empresa foi avisada da prisão dele pela namorada dele. Assim que ele saiu da prisão, ele entrou em contato com a empresa e se colocou à disposição para voltar a trabalhar. A orientação da empresa é o seguinte: aguarda aí um pouquinho, a gente já entra em contato com você. Poucos dias depois, o gerente e o supervisor foram até a casa dele e sugeriram que ele pedisse demissão. Disseram que se ele não aceitasse, demitiriam ele por justa causa. O autor afirmou que se recusou porque sempre esteve à disposição da empresa porque ele queria voltar a trabalhar. E também que a habilitação dele estava ativa junto à Polícia Federal, que é uma exigência legal para exercer a função de vigilante. Então, para ele estava tudo certo, não tinha por que demitirem ele. Mesmo assim, ele foi demitido por justa causa. Ele alegou ainda que nunca recebeu a carta, guarda a informação, que ele nunca recebeu a carta explicando qual teria sido a falta grave cometida. Eu ri aqui porque é meio óbvio, né? Mas tudo bem. A empresa apenas entregou o termo de rescisão sem detalhar o motivo da justa causa. Para ele, a única razão possível para a demissão foi o período em que esteve preso provisoriamente, mas reforçou que não houve condenação com trânsito em julgado, que é quando, então, um processo ainda tem recurso. Então, se ainda há chance de entrar com recurso, significa que não transitou em julgado, então não podemos dizer que ele é culpado. E aí, ele disse o seguinte, que a lei só permite justa causa, nesse caso, quando há condenação definitiva. E está correto. Além disso, destacou que se apresentou imediatamente após a soltura, estava apto para trabalhar e mantinha a habilitação junto à Polícia Federal, como eu já disse. Então, o que ele pediu? A reversão da justa causa em demissão sem justa causa para ele receber todas as verbas trabalhistas. A empresa, quando foi se defender, disse o seguinte, que o autor foi preso pelo crime de tráfico de drogas. A prisão em flagrante teria sido convertida em prisão preventiva no dia seguinte. A empresa afirmou que havia indícios de autoria e prova da materialidade do crime, ou seja, elementos que indicam que o fato realmente aconteceu e que o autor teria participado. Então, assim, estava na cara que era ele que tinha praticado o crime. A defesa alegou que ele foi flagrado, olha só, com maconha e cocaína, além de diversas porções fracionadas, balança de precisão, embalagens e dinheiro em espécie, o que, segundo a empresa, indicaria comércio de drogas, que ele estava vendendo droga. Diante desse cenário, a empresa afirmou que formalizou a rescisão por justa causa, porque considerou que houve falta grave e não tinha como manter ele no quadro de funcionários, um vigilante de agência bancária envolvido com tráfico de drogas, principalmente por atuar no ramo de vigilância privada, que exige confiança e reputação íntegra. A defesa negou que tenha havido qualquer ameaça para que o autor pedisse demissão. Segundo a empresa, essa história é fantasiosa. Por fim, afirmou que a comunicação da justa causa foi entregue, sim, para ele, com a descrição do motivo da dispensa e que não é verdadeira a alegação de que ele não teria recebido explicação formal sobre a penalidade aplicada. Então, aqui a empresa disse o seguinte, ele sabe exatamente porque ele foi demitido por justa causa e nós colocamos também na cartinha de demissão. Ele sabe. Eu li o auto de prisão em flagrante, resolvi fazer um resumo para vocês aqui com mais detalhes da prisão dele. De acordo com o auto de prisão em flagrante, a polícia recebeu uma denúncia anônima informando que um homem estaria utilizando a pretexto de vender lanches para, na verdade, comercializar drogas. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o suspeito e realizaram a abordagem. Na revista pessoal, foram encontrados 12 porções da substância com características de cocaína escondidas dentro da cueca dele, embaladas individualmente. Questionado, ele teria informado que havia mais entorpecentes na residência dele. E aí ele falou o seguinte, eu acompanho vocês até o meu endereço. O que aconteceu? Chegando lá, os policiais perceberam que não era a casa dele. O proprietário do imóvel disse, olha só, esse cara não mora aqui não. Aí a polícia fez o quê? Falou o seguinte, aí, vai falar onde você mora ou não vai falar?
Ele resolveu falar, e aí sim, neste segundo imóvel, foram encontradas mais 13 porções de substância com características de cocaína e 2 porções de substância com características de maconha, totalizando aproximadamente 27,5 gramas. O juiz, quando foi julgar a ação, improcedente, justa causa mantida. O juiz entendeu que ficou claro que o autor foi demitido porque foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Essa prisão depois virou prisão preventiva, ou seja, ele continuou preso por decisão judicial. Segundo o juiz, havia indícios suficientes de que o crime realmente teria acontecido. Então, aqui na ação trabalhista, o juiz, ele entende que o crime realmente aconteceu e que ele cometeu o crime. O juiz também destacou que o autor trabalhava como vigilante em agência bancária. É uma função que normalmente envolve porte de arma de fogo e exige muita confiança da empresa. Não é um trabalho comum. A empresa precisa confiar totalmente na conduta do vigilante. Para o juiz, mesmo que o fato tenha acontecido fora do horário e do local de trabalho, isso não impede a justa causa nesse caso específico. Então, presta atenção. Mesmo que o funcionário não esteja trabalhando, não esteja dentro da empresa no horário de trabalho, o que ele faz também fora repercute no contrato de trabalho dele. Ele pode ser demitido por justa causa. Lembra do caso da moça que ofereceu bebida com álcool em gel? Aquela funcionária da Ambev? Ela fez isso fora do horário, no happy hour, com os colegas de trabalho dela, e ela foi demitida por justa causa e a justiça manteve a justa causa dela. Então, presta atenção nisso. Isso porque o cargo de vigilante armado exige idoneidade, ou seja, uma conduta pessoal compatível com a responsabilidade da função. O juiz explicou que não é preciso esperar uma condenação criminal definitiva para a empresa tomar uma decisão trabalhista. Aqui, eu teria um pouco de cautela, porque para demissão por justa causa, é preciso esperar o trânsito em julgado. Aqui, como juiz, ele entendeu que, por ele próprio, que foi realmente o autor que cometeu crime, ele vai manter a justa causa. Mas já vimos outros processos que eu trouxe aqui, que a empresa tomou a mesma atitude, demitiu por justa causa sem o trânsito em julgado lá do processo criminal, e o juiz reverteu. O que se analisa é se o fato é grave o suficiente para quebrar a confiança necessária para manter o contrato. E na visão dele, a prisão em flagrante por tráfico de drogas foi grave o bastante para romper essa confiança, principalmente porque o autor trabalhava armado, em banco, em um ambiente sensível que envolve risco para terceiros. O autor ainda pode recorrer para o TRT. Agora, me diga o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.